Então, o tema que a gente escolheu para estar falando para vocês hoje é a questão de recolocar a castidade como no âmbito das virtudes, né? Que a gente percebe que toda uma construção sociocultural, até principalmente dentro da área da psicologia, de derrubar a castidade como uma virtude e colocar ela como algo bem nocivo, como algo ruim, que só faz mal, né? Então, a gente traz de volta essa cena inspirado em Max Scheler, né? Que ele que trouxe essa ideia também para Wojtyla, né, de reabilitar a castidade enquanto uma virtude que de fato traz para a gente um equilíbrio psicológico, emocional, não só colocar a castidade nesse âmbito da questão religiosa, mas muito mais psicológica, né? Mostrar para vocês os benefícios, né, e quanto ela é integradora dentro da nossa personalidade e dentro da psique humana, né? Então eu coloquei esse espaço de desvalorização, principalmente e inicialmente talvez com a psicanálise, né? Não teria uma ordem de início, porque a revolução sexual e a psicanálise aí estão intimamente de mãos dadas, mas a gente pode pensar a psicanálise pelo sentido daquele conceito freudiano da repressão, né, como se a própria repressão da libido fosse o espaço da neurose, né? Então, durante muito tempo, os psicanalistas postulavam isso, e depois da revolução sexual se viu que tirou, né, aquele tabu, aquela questão da sexualidade, trouxe um liberalismo da sexualidade e a neurose aumentou mais ainda. Então a próprio crivo do tempo, essa teoria não superou o crivo do tempo, né? Ela provou que de fato a neurose não está relacionada simplesmente a isso, né? Não é que ela também não pode ter caráter de repressão de libido, que também pode ser, porque muitas vezes a gente pensa em castidade também como repressão, e aí já está tudo errado, né? Que a gente tem um senso comum distorcido, a gente tem uma ideia da castidade também, isso vai ser uma coisa que a gente vai tematizar aqui, colocar a clareza do que de fato é a castidade, né? Eu lembro de uma vez que fui falar de castidade, eu usei um livro de um neurologista americano que chama Os Homens Fazem Sexo, as Mulheres Fazem Amor. E na faculdade, uma colega conversando comigo, a gente conversando, falei, eu vou usar esse livro para falar de castidade. Ela olhou assim, me fulminou com o olhar, tipo, mas como assim? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas na verdade tem, né? A castidade em si, ela é a nossa capacidade de integrar todos esses aspectos, mas de uma forma muito mais humilde, de saber que nós somos limitados, que nós temos que crescer e educar nossos afetos para de fato construir uma personalidade forte, que tenha presença, que tenha de fato capacidade de amar, né? E o último aspecto que eu coloquei aqui, um feminismo e um machismo. Por quê? No feminismo você tem a ideia, não, as mulheres não têm que esperar o casamento para ter a vida sexual, não. Os homens têm que mostrar que são homens, tendo muitas mulheres, muitas experiências, muitos, no sentido do Dom Juan, né, aquele personagem da literatura que abarca toda essa compreensão de um certo medo de não aparentar a masculinidade e ao mesmo tempo também de não colocar o feminino como sendo aquele caráter de preservar, né, o coração, a pureza, como se isso fosse destruir, de fato não fosse uma coisa boa. Então o feminismo traz para a cultura e para a vida da mulher a ideia de que ela tem que viver uma certa promiscuidade para ficar meio que no mesmo nível do homem, né? Então isso também é um aspecto que a gente vai estar pontuando. Vamos para